Boa noite, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. O senhor tem 10 minutos para abordar o tema qual foi escrito. O papel do município no fomento da geração de energia limpa. Sinta-se à vontade. Perfeito. Boa noite a todos, Obrigado aqui pela oportunidade de uso do espaço. A gente trouxe aqui para vocês para falar de um tema, que tem sido um tema cada vez mais relevante, para toda a sociedade, um tema aí muito discutido, muito presente na mídia. A gente entende que tem um papel importante, que o município pode fazer ativamente para conseguir fomentar, para propiciar que a gente tenha efetivamente um crescimento no uso e na geração de energia solar fotovoltaica. Então vamos fazer aí de uma forma bem concisa os 10 minutos para conseguir trazer para vocês aqui um pouco da perspectiva que a gente tem e uma visão, até uma simulação do impacto dentro da arrecadação do município, baseado em algumas ideias que a gente vem discutindo. Então, uma rápida apresentação, só para contextualizar. Eu sou piracicabano, nascido aqui em Piracicaba, formado em engenharia elétrica pela Unicamp. Pelos últimos 20 anos, eu segui carreira em multinacionais, já trabalhei em empresas como Bosch, Arthur Andersen, Deloitte, ICTS, AMS Health, a IQVIA. Nos últimos 10 anos eu era responsável pela América Latina, de uma unidade de negócio de uma indústria farmacêutica. Mas resolvi voltar para Piracicaba, minha terra natal, porque eu acredito muito nesse tema que eu trago hoje aqui para vocês, para poder desenvolver a cidade de Piracicaba, a região, e trazer de fato as oportunidades que a geração de energia pode fazer com que a economia aqui do nosso município possa se desenvolver. Então, baseado nesse princípio, a gente fez aí a fundação da ProEnergy Engenharia, coisa um pouco mais de um ano, e tem trabalhado exclusivamente nessa área, sempre estando aí muito embasado nas certificações da ABNT, nas certificações em projeto e implementação de energia solar fotovoltaica. A nossa empresa ela atua na área de eficiência energética de uma maneira geral, mas, como eu disse, o foco muito grande é energia solar. Bom, trazendo alguns dados de mercado para contextualizar a situação. Hoje, a nossa matriz energética, ou seja, de onde vem a energia que a gente consome, 90% vem de energia de hidrelétricas mais termoelétricas. Então, se a gente vê em média, a gente hoje depende 25% da nossa matriz energética das termoelétricas. Qual que é o problema das termoelétricas? Primeiro, extremamente poluente, a gente está falando aí de queima de carvão, de queima de óleo diesel, e extremamente cara. Por que a gente tem as bandeiras no inverno, bandeira amarela, vermelha, nível 1, nível 2? Porque a gente é obrigado a acionar as termoelétricas, e aí isso no bolso do cidadão, no bolso do contribuinte, pesa diretamente porque é repassado o valor da energia elétrica para todo mundo. Por outro lado, a gente tem uma previsão que é feita, que em 30 anos a gente vai ter o triplo do consumo de energia que a gente tem hoje. Então vai crescer 200%. Aí fica a pergunta, de onde virá a oferta dessa energia? Não dá mais para a gente construir grandes hidrelétricas. Exemplo de Itaipu, Belo Monte, não dá. O impacto ambiental da construção de uma grande hidrelétrica é altíssimo, custo é altíssimo, ou seja, não se viabiliza. Então, de onde virá essa energia? A expectativa é que venha das fontes de energia limpa, eólica e fotovoltaica. Tanto que a meta estabelecida pelo próprio governo e assinado isso daí com a ONU, é que tenha em 10 anos uma representatividade de 28% a 33%. A gente vê que hoje a energia fotovoltaica chega a 2%, já ultrapassando até a nuclear, que está há tantos anos aí, mas nunca passou de 1% de significatividade. Então, é um contexto estratégico que hoje a gente vive que precisa realmente fomentar. Se a gente não tiver novas fontes de energia e energia limpa, para conseguir ter a meta também de redução de carbono, a redução aí de 43% da emissão de dióxido de carbono e monóxido de carbono, a gente não vai conseguir chegar nisso. Então, tem um contexto estratégico aí muito elevado. Aqui um dado de mercado também, atualizado até o final de 2018, mostrando quanto a gente tem hoje de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica. Então, a gente fechou 2018 com 2,3 gigawatts. Isso é bastante coisa. A gente olha num contexto nacional, é uma capacidade já bastante relevante. E se a gente vê, basicamente esse mercado começou a ter corpo nos últimos 2 anos.
Até 2016 ele era ainda muito pequeno e inexpressivo, 2017, 2018, efetivamente ele ganhou corpo. Então, é uma tecnologia que já está muito, né, amadurecida, não se tem dúvidas de que ela funciona, não se tem dúvidas da sua efetividade, né? Países da Europa, Alemanha, Itália, já tem há quase 40 anos usinas funcionando, mas no Brasil, né, é algo ainda muito recente que a gente precisa fazer desenvolver. Aqui um outro dado de mercado interessante, né? A gente olha hoje a distribuição em número de instalações entre residências e comércio, né? Então a linha amarela aí, residências, tem número de sistemas representa 75%, em potência instalada, né, 35%, porque, é claro, são instalações menores, mais pulverizado, né, e as instalações comerciais são maiores. Isso é muito positivo, né, porque o contexto que está aqui também é você ter a geração descentralizada. O modelo não é mais, eu vou produzir lá em Itaipu, vou distribuir para o Brasil inteiro, e tenho perdas enormes, né, de energia nesse trajeto. Não, eu vou produzir agora energia próximo da carga, né, próximo do consumo. Então, 15%, que é a média de perda de energia só na transmissão, ela deixa de existir. Ou seja, muito mais racional para o sistema como um todo. Quando a gente olha também as fontes novas, né, então a eólica é muito conhecida, a gente tem parques importantes no Nordeste e no Sul do Brasil. A eólica é uma fonte interessante, mas ela é restrita a algumas regiões. Ela não funciona bem no Brasil inteiro. Eu preciso ter uma condição de vento. Eu preciso ter uma situação muito específica que não está distribuída em todo o território nacional. Já a energia solar fotovoltaica, né, a gente brinca que ela é democrática. Né? No Brasil, o que não falta é sol. Né? E esse mapa mostra isso. Tirando a região norte, que ela é um pouco mais chuvosa, tem índices um pouquinho mais baixos, o resto do Brasil e o ano inteiro, a gente tem níveis de insolação fantásticos, né? Muito melhores, né, que os índices que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa. Então, é um potencial que a gente tem que hoje está muito subaproveitado, né? Não está se fazendo o que poderia se fazer com ele. Como que funciona, né, a tecnologia de uma forma bem resumida? Coloca-se placas, né, fotovoltaicas, normalmente em área de telhado, né, diferente das placas de aquecimento solar, é outra tecnologia completamente diferente. Essas placas vão produzir energia elétrica e vão abastecer, seja a casa, seja o comércio, seja a indústria, o excedente vai para a rede elétrica, né? Aqui no caso a CPFL. Quando eu preciso usar e não tenho geração, exemplo à noite, a rede elétrica me devolve, né? Então, essa regra de compensação de créditos, ela permitiu que o modelo seja como ele é hoje, né? Foi feito em 2012 essa regra. Quando a gente fala nos benefícios, né, dessa tecnologia, tem duas verticais muito claras, né? A primeira, do ponto de vista ambiental, né, energia limpa, não tem qualquer tipo de ruído, não tem qualquer tipo de resíduo, né? Então, do ponto de vista ambiental, é o que existe hoje de melhor. E do ponto de vista econômico também, o racional ele é muito forte, né? Quando a gente olha hoje um projeto de energia solar fotovoltaica, ele se paga sozinho. Por que ele se paga sozinho? Hoje tem várias opções de financiamento, né, que em vez de pagar para a companhia elétrica, eu pego esse valor que eu pagava na Condiluz e pago o meu financiamento. Né? Então, não tem um gasto extra, né? Seja para a empresa, seja para o indivíduo. Então, o argumento econômico também é muito forte. Né? Aqui algumas fotos, né? Vou passar rápida, de instalações que a gente conduziu aqui na cidade e na região, né? Tanto em residências como em indústria. Agora, vamos lá para a parte regulatória, né? Para poder concluir a etapa aqui de hoje. A ANEEL está fazendo uma revisão do modelo, né? Então isso tende a ser aprovado da forma que está mostrado aqui. A gente, infelizmente, vai ter o desincentivo vindo do governo. Hoje, essa energia que vai para a concessionária, ela volta 100%, né? Para a gente poder compensar. A alternativa 1, que basicamente é o que a gente entende que vai ser aprovado, vai devolver 72%. Aí tem um critério técnico, depois eu posso explicar individualmente, mas basicamente uma parte da distribuição que hoje a companhia elétrica não cobra, ela vai passar a cobrar. Então aqui no exemplo da bateria, né, em vez de eu ter ela 100%, eu tenho 72%. Quem entrar ainda esse ano vai estar protegido, né, pelos próximos 25 anos, mas os novos vão cair nessa regra. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar mecanismos, né, para trazer então incentivos, né? Aqui um exemplo do que foi feito na Califórnia, né, Estados Unidos, onde se tornou mandatório que as novas edificações coloquem o sistema fotovoltaico para quê? Para não onerar a rede de distribuição.
Com isso, foi feito o cálculo de economia no sistema de infraestrutura elétrico em alguns bilhões de dólares. A outra coisa, né, a gente mostrou aqui uma rápida pesquisa dos municípios, e muitos municípios vizinhos nossos, né, já estão adotando estratégias de incentivos fiscais, né, e leia-se incentivos, né, descontos no IPTU, para quem faz o uso de energia limpa, né, e outras estratégias aí que visam a proteger o meio ambiente. Então, é até uma questão assim, não é Piracicaba, né, em mais um minuto eu termino, não é Piracicaba sair na frente, é a gente não ficar muito para trás, né, do que os municípios estão fazendo. E é claro, né, quando a gente olha incentivo fiscal, né, sempre fica a preocupação. Mas o município vai perder a arrecadação? Né? A gente sabe que isso é muito complexo. E aqui, esse é o último slide, né, aqui uma análise que eu fiz muito simplificada, mas para entender qual seria o impacto, né, no município. Então, vamos imaginar aí um valor mediano, né, para uma casa que tenha condições de colocar um sistema desse, um IPTU de R$ 2.500, um desconto de 12%, que é o que o município de Ribeirão Preto adotou. E aí um cenário muito otimista, né, que a gente tivesse dois novos projetos por semana. Né, qual que seria o impacto isso ao final do ano? A gente teria um impacto de menos de 0,02%. Na arrecadação de IPTU. Então, o impacto material ele não é expressivo, né? Ele não é material, é muito mais simbólico, né? Mas é importante que seja feito. E aí tem estratégias também de capping que podem ser feitas para não causar essa perda de arrecadação do município. Então, né, concluindo, era isso que eu queria trazer para vocês, quer dizer, a relevância do tema e o que a gente pode fazer para tentar fazer esse tema tão importante ir para frente e que se torne aí um projeto de lei para que possa ajudar aí nos incentivos de novos projetos dessa categoria.